Boa tarde, Dom Belmiro, Chisenguete. Uhum. Bem-vindo aos diálogos sobre os efeitos sociais e econômicos do confinamento social. Como é que tem passado? Olha, tranquilo, bem disposto, de saúde e pronto para avançar naquelas perspectivas que nos permitem, obviamente, aproveitar este tempo para outras finalidades. Portanto, há muitas vantagens que o confinamento permite. Desde logo, mais tempo para o estudo, para quem quiser, mais tempo para a oração pessoal, mais tempo para a investigação científica, também mais tempo para a família, que pode também ser uma oportunidade para, se puder, digamos assim, ter melhor acompanhamento daquilo que muitas vezes é deixado para plano secundário. O confinamento permite igualmente o exercício de várias virtudes, como a paciência, a serenidade e também aquela da obediência às autoridades, porque, como sabe, são muitos que gostariam de, digamos assim, ter isto já terminado. Aliás, somos quase todos, mas, obviamente, tendo em atenção os dados que temos assistido em várias partes do mundo, creio que é indispensável termos paciência para não corrermos o risco de cometermos erros de outros povos que, tendo se distraído na base, acabaram depois por pagar muito cara a fatura da sua demora na tomada de soluções, ou pelo menos de decisões que ajudassem a controlar melhor a pandemia e também a reduzir ao máximo as vítimas, tanto das infecções como também das vítimas mortais. Dom Belmiro, numa altura de agitação como esta e com todo o desconhecimento à volta da pandemia, os presbíteros são chamados a ajudarem as famílias a treinarem a paciência. Aqui a paciência acaba por ser necessariamente uma virtude. Obviamente, portanto, nós é nossa missão ajudar também neste crescimento da consciência social, que é fundamental para, digamos assim, a melhor compreensão dos fenômenos e dos processos. Obviamente que sem esta consciência social, nós acabamos por cometer muitos erros. Ouvem-se muitas vozes que, por exemplo, reclamam da falta, por exemplo, das celebrações eucarísticas, da própria assistência espiritual, da presença sacerdotal, etc. Mas é preciso fazer notar que nem os fenômenos sociais, nem os fenômenos políticos, muito menos os religiosos, são resolvidos à base de emoções, não é? Tem de haver sempre uma reflexão que permita contextualizar os fenômenos e, a partir da contextualização dos fenômenos e, sobretudo, da consciência da sua gravidade, a partir dali, fazer com que possam ser, de facto, enfrentados com a responsabilidade que se requer. Ora, nós já vimos em muitos outros quadrantes situações muito graves.
sobretudo provocadas por alguns líderes religiosos. Lembro-me, por exemplo, de um pastor nos Estados Unidos que dizia, alto em bom som, que Deus ia protegê-lo, a ele e a sua comunidade do Covid, e nunca a mesma doença atingiria a sua igreja. E morreu já de Covid-19. E certamente infectou muitas outras pessoas. Houve também um grupo de fiéis de uma determinada denominação que, em França, fez um retiro de mais de 2.000 pessoas e houve muitas vítimas, tinha havido muitas vítimas mortais desse grupo, tanto fruto desta infecção. Então, estamos a tratar com um inimigo que não é de baixa intensidade. Se tem oportunidade para, digamos assim, destruir em massa, não hesita. É só ver um pouco de televisão para vermos que países com maior qualidade e nível de saneamento básico, de saúde e até de recursos, estão de joelhos. Basta notar que há pouco tempo era, digamos, Nova York dos Estados Unidos, tanto o espaço que estava de joelhos, e ainda continua. Hoje houve mais de 1.700 mortos nas 24 horas anteriores. E agora é a Rússia. E depois foi a China. Nós estamos a falar... E depois foi a Inglaterra, tanto o Reino Unido, com todos os seus territórios. Depois foi a Itália, a Espanha. Estamos a falar de potências mundiais, de civilizações muito mais desenvolvidas que a nossa. E, portanto, nós temos, neste caso, o que nos sobra, ou aquilo que temos mais disponível, é justamente a prevenção, que vai permitir que, resguardando-nos, possamos evitar os níveis de propagação, na medida em que é sabido que a propagação é silenciosa e se não é travada a tempo, pode ser perniciosa, na medida em que, como sabemos, o vírus não tem vida própria, ele só vive dentro de um determinado organismo. Ora, se vive em nós, num determinado organismo, é natural que a sua propagação pode ser silenciosa, e no caso até só depois de muito tempo é que, se não houver controle, há tantos infectados e torna-se de facto endêmico em determinada localidade. E, portanto, nós temos que ser pacientes nesta hora, mas também é preciso paciência não só por parte do povo, tanto nós, mas também das autoridades. Paciência por parte das autoridades para compreenderem que é verdade, aceita que ao longo destes 40 anos, ou mais de 40 anos, nós não conseguimos criar as bases para darmos resposta a situações como estas. Há questões elementares, como a própria urbanização das nossas cidades. Se transformaram em verdadeiras aldeias próximas da cidade. São muitas aldeias que nós temos à volta das grandes cidades. Não só do ponto de vista do seu, digamos, da desordem com que foram edificadas, mas também da falta de uma previsão da autoridade competente, porque a autoridade deve ter previsão, ter sobretudo a noção de que o direito à habitação é um direito humano fundamental. E se a população crescerá para determinada direção. Ora, uma autoridade tem que saber prever, saber onde é que nos próximos 50 anos vão viver seus habitantes e, portanto, constrói os arruamentos, coloca as estruturas básicas, que são a luz, a água, a estrada, esgoto, escolas, por ali fora. E nós, de facto, a nível do país, não sentimos esta previsão. Creio que, em vez desta previsão, nós caímos numa espécie de
apartheid social. E o que é o apartheid social? É justamente com os mesmos fundos públicos que serviriam para, digamos assim, urbanizar grandes espaços, criaram-se estruturas acessíveis a uns e impossíveis para outros. E então, a questão que se coloca é sempre a da guerra, porque a guerra é que impediu isso. Mas isso é um argumento que colhe pouco nos últimos 18 anos, ou até mesmo 20 anos. Eu, quando cheguei a Luanda, esta zona, portanto, estou a falar do ano 2000, lá cheguei para viver, e fiquei aí 18 anos. Esta zona da FTU até o quilômetro 12 era praticamente desabitado. Aquele espaço por trás do mercado do Asa Branca até a nova estrada ou via expressa de Cacoaco, que vai para o Sequel, era tudo desabitado. O lado do Quilamba, portanto, já é uma centralidade nova, mas toda aquela zona a zona verde e todo aquele outro lado do Benfica, era tudo mato. E, portanto, houve tempo suficiente para se criarem as bases de uma urbanização, ao menos isso, urbanização, que facilitaria, de facto, o acesso das pessoas, facilitaria os serviços de polícia, os serviços de saúde e tudo mais. Isso é o básico. Além disso, nós criamos também, no âmbito de todo esse desperdício que fomos tendo, a consciência de que é melhor importar e, portanto, viver daquilo que vem de fora, sem incrementarmos a produção nacional. E ainda é com muita dor que ainda vi ontem uma reportagem que no IGE está a apodrecer laranja. Sim. Quando se sabe que até esta fruta é um elemento indispensável para o fortalecimento da capacidade Sistema imunológica, imunológico, não é? exato, do nosso sistema imunológico. Portanto, se apodrece o que nós produzimos, nós temos produção interna que não tem escoamento. Isto é feito de propósito. Eu não posso entender de outra maneira. Há projetos agrícolas de investimentos de milhões que não renderam nada. Se tivéssemos isso a funcionar, agora seria o meio, a oportunidade para, com os nossos próprios meios, darmos resposta às nossas dificuldades. Mas, portanto, nós não tivemos essa previsão, nem temos essa capacidade. Por isso, o governo, a própria administração, tem que ter paciência também na relação e na gestão desta pandemia a nível do país, porque não criou as condições. A água não chega para todos. E até é bizarro assistir como se chama, o próprio ministro da Energia e Águas atrás das cisternas, como se isso fosse algum prazer. Tem a maior vergonha. Quando nós temos o Kwanza a 2 passos, como se chama esse outro rio, o Rio Dande também a 2 passos. Portanto, com um caudal de água que daria para abastecer toda a África, mas nós não temos esta possibilidade. Até mesmo na gestão da própria distribuição das cisternas ou do acesso das cisternas à água, também ali falhamos, porque os pontos de água, numa situação como esta, devem ser múltiplos e não obrigar a ter um só ponto para garantir melhor o negócio. E pior é quem deve garantir, digamos assim, o abastecimento. O pior é, não estou em condições, mas há denúncias feitas nesse sentido, de que quem deve abastecer a água, quem deve criar o sistema de distribuição, pode estar eventualmente também metido no negócio
da sua venda. Portanto, são estes males que nós precisamos de ultrapassar. E estou em crer que uma das grandes lições que esta pandemia vai dar será um olhar mais para dentro, a ver se os lobbies que impedem o comércio, os lobbies que impedem o saneamento básico, a distribuição da água, etc., podem ser superados por meio de uma consciência nacional e patriótica mais apuradas. Porque, de facto, como está, o povo não tem como. Como é que ele vai conseguir sobreviver se não tem rendimentos? E já foi bom que a própria consciência do Conselho da República funcionou de maneira positiva, no sentido de dar aos vendedores ambulantes e àqueles que vendem nos mercados mais tempo do exercício da sua atividade. Porque o que aconteceria era termos, eventualmente, poucas vítimas da Covid-19 e termos muitas vítimas de fome. Então, temos muitos outros problemas que agora vêm à superfície porque nós não preparamos o país para isso. E há quem diga que ainda bem que a doença começou na Europa, porque se começasse aqui, muitos já teriam fugido e se instalado nas suas mansões que compraram fora do país para se esconder dos problemas. Não. Dom Belmiro, nesta sua abordagem, conseguiu muito bem introduzir a nossa conversa em três pilares. E o primeiro pilar da abordagem, na verdade, é o aspecto de fé. Depois entraríamos para o lado ético público e depois falaremos um pouco sobre as famílias. Ainda aqui a nível do pilar de fé, por aquilo que me dá a perceber na história da independência das nossas crenças, esta é a primeira vez que a ciência põe em causa as orientações de fé. Está a ser fácil explicar aos crentes e não só a ideia da não realização, por exemplo, das missas e de outros eventos, como foi, por exemplo, o evento da Páscoa. Porque a ciência está a orientar o confinamento, mas a fé costuma, quando em vez a desafiar as orientações da ciência. Ou estou a olhar para o problema de forma muito simplista? Bem, isto é uma abordagem possível, mas é preciso ter em linha de conta que a fé não é irracional. Ok. Portanto, para quem vive do fanatismo e da irracionalidade da fé, a vontade maior seria eventualmente de desafiar a ciência, desafiar os dados em presença, que são objetivos, e partir para uma espécie de suicídio coletivo. Enfrentar um mal como este de maneira direta e sem a racionalidade que se permite. Esta doença propagou-se muito desta vez. Não é a primeira grande peste que aflige a humanidade. Simplesmente, no passado, não havia esta globalização, portanto, esta possibilidade de deslocações humanas que permitem que os pontos se tornem cada vez mais próximos. Quer dizer, o chinês sai para a Europa, o europeu sai para a América vai para a África. Portanto, há uma série de fatores no presente momento da nossa história que permitem que as pessoas se desloquem mais. E nós vemos que esta Covid-19 é uma doença que se espalhou por deslocação. Começou na China, infectou sobretudo a Itália e dali para outros países. E nós vemos aqui no nosso caso concreto que nós recebemos a partir de fora. Os primeiros, tantos casos em presença hoje, estão ligados ou a Portugal, ou à África do Sul, outro à França, eventualmente a outros lugares. Recebemos de fora e de lá se tem propagado aqui dentro.
E também os outros países, certamente daqueles dos quais nós recebemos, devem ter importado de um outro lugar. Então, o fenômeno, digamos assim, que se vive hoje, de mais deslocações, de uma maior proximidade, até porque os meios assim o permitem, portanto, este momento faz com que tudo possa ser partilhado a grande velocidade. Okay. E, neste caso, este inimigo invisível aproveitou a ocasião para chegar em muitos lugares. Agora, há que explicar com objetividade aos fiéis e, sobretudo, ajudá-los a ligarem de vez em quando à televisão e tomarem consciência daquilo que realmente se está a passar em outros lugares, para se chegar depois da conclusão de que se você quer ser ajudado por Deus, também deve ajudar-se a si mesmo. Ou seja, a consciência da nossa fé permite-nos dizer, com São Paulo, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Agora, se alguém quer ir mais cedo, faça boa viagem. Então, enfrente o mal com a ingenuidade que lhe possa aparecer. Mas a Igreja está a cumprir com este papel, ou seja, num país como o nosso, onde a Igreja tem, e falo do nosso país, mas podia falar do mundo, depende muito da forma como o Dom Belmiro observa, mas num país como o nosso, onde a Igreja tem um peso fundamental, eu vi até um estudo de avaliação participativa da pobreza, em que em determinadas comunidades do país aceitam muito mais a voz de um líder religioso ou de uma autoridade tradicional do que da autoridade de Estado. A Igreja tem que ser chamada, num país, nesta realidade, a Igreja tem que ser chamada para a conscientização do problema que estamos a viver. Como é que avalia o papel da Igreja nessa altura? A Igreja no geral, né? Tem sido o nosso trabalho de ajudar a tomar consciência. E nós, enquanto Conferência Episcopal, falo da Igreja Católica, antecipamos-nos bastante até ao próprio decreto presidencial que portanto, estabeleceu o estado de emergência. Nós já desde o dia 20, que fizemos um comunicado para pararmos tudo, as celebrações, etc. E a razão é simples, tínhamos consciência, estamos informados, estávamos na altura, e como estamos agora, do que estava a passar nos outros países. E sobretudo, tínhamos noção de que, em caso de um surto endêmico a nível do país, nós não tínhamos capacidade para enfrentarmos este mal. Só para ter uma ideia, aqui a nível, por exemplo, de Cabinda, onde me encontro, até há pouco tempo, estou a dizer no princípio deste confinamento, havia 2 ventiladores. Um bom e outro estragado. Então, agora isso foi dito pelo próprio governador, portanto, um bom e outro estragado. Aqui não temos capacidade para podermos ter 100, 200, 300, 400 doentes. Quando forem 1000, até mesmo a produção de caixões é suficiente para enfrentar um surto endêmico da Covid-19 em Angola? Não é. Agora, tem Mayombe aí próximo, né? Pois está. Mas a madeira de Mayombe, como a de grande parte do país, vai para a China, né? E nós depois importamos de lá esperovite. Mas vá. Ou, pelo menos, mobília de esperovite. Esses são outros 500. De toda maneira, é ter em conta que, deste lado, o governo foi, de facto, corajoso. Corajoso no meio das limitações que atualmente vive, ou vivemos, ter tido coragem de parar tudo. Hoje penso que, se não tivesse havido esta coragem, sobretudo naquela data, nós tivemos um atraso de 1 semana, 10 dias ao máximo. Eu acho que o país devia ter parado já aí pelo final do mês de fevereiro, princípio de março. De toda maneira, esses
10, 15, 20 dias de atraso já deram este resultado que estamos a viver. Imagina que fôssemos ingênuos e disséssemos, não, os fiéis devem confiar em Deus, devem rezar, devem fazer a vida normal. Não, seria uma ingenuidade pastoral e seríamos até acusados de cumplicidade na morte de muitas pessoas. E, de facto, tanto nós como muitas outras, e praticamente todas as denominações cristãs e não só, temos estado a procurar ao máximo obedecer aquilo que está estabelecido, pois sabemos que são situações passageiras. Nós estamos como que no ambiente de guerra e é preciso enfrentar isso com serenidade. O Dom Belmiro fez um diagnóstico interessante que de quando em vez nos dá mais para rir do que para chorar, apenas como alento, em relação à condição social destapada pela Covid, mas eu digo formalizada pela Covid. Problemas de água, de saneamento básico, de acesso ao mínimo, a taxa de esforço para a obtenção do mínimo é demasiadamente alta. Aliás, paralelo à Covid, estão os indicadores em relação à malária, a febre amarela e a dengue têm estado a subir. 45 anos depois da independência, qual é a sua visão sobre o país? Bem, eu apresento sempre uma certa frustração. Frustração porque eu pertenço à geração depois da independência. Eu, pela independência, tinha 7 anos. E fomos vivendo todo este tempo à base de promessas. De que o próximo ano será melhor, o próximo será melhor, o próximo será melhor. E para mim já passaram 51 anos de vida, dos quais 45 de independência. Eu creio que nós temos um erro de base que é preciso corrigir. E o erro de base que precisamos de corrigir é de partirmos do princípio de que se lutou pela independência, ou pela independência, sangue derramado. Tivemos ainda um longo tempo de guerra civil. Alguma coisa tem de resultar para este povo tão sofrido. Ou devia ter já resultado. O grande problema que eu sinto é que quer parecer que se lutou mais para as elites que julgam ter sido arautos da independência e, portanto, continuam a gozar e a viver dos espólios da guerra muitos anos depois. Por outro lado, dá a impressão também que o lutador preto quis substituir o colono branco. Quer dizer que não lutou para dar vida nova e dignidade ao seu povo, mas, no fundo, quis imitar o branco. Só que, no caso, esta imitação fez com que, ou tem feito com que haja tanto aqueles que tudo têm e depois os escravos, né, os trabalhadores, aqueles que pouco ou nada têm. E para tal, basta ver a discrepância, por exemplo, do salário de um deputado. Só falo disto. Né? De um parlamento que gasta só em esferográficas 12 milhões de kwanzas por ano. Portanto, uma discrepância como esta com o salário mínimo nacional. Portanto, a quantidade de regalias que agora estão a ser diminuídas, não por vontade própria, mas pela circunstância da crise, era tal que permitiria construir um país mais equilibrado para todos. E, portanto, nós estamos num contexto social em que aqueles que realmente vivem com alguma dignidade são pouquíssimos.
o resto do vasto mundo de mendigos, cuja condição social tem vindo a degradar-se desde o pós-independência. Não há dúvida nenhuma que uma das, como é que se chama, um dos indicativos maiores dessa degradação é o facto de não termos tido capacidade interna de combater a fome e a pobreza. Mas nós temos tudo para podermos chegar até ali. E, portanto, mesmo nestes, vamos lá, 18 anos de paz, podiam-se ter feito muito mais coisas. Nós nunca, na história de Angola, mesmo nos últimos 500 anos, se pudermos esticar a corda para mais longe, nunca o país teve tanto dinheiro do que desde a paz do Luena até 2014. Foi-nos dada a bênção de construirmos o que quiséssemos, mas não fizemos. Então, entra aí aquele grande mal da corrupção que arrasou este país e deixou de rastros. A corrupção que é responsável, de facto, pela nossa desgraça e tem feito muito mais mal do que a guerra. Portanto, os verdadeiros inimigos do povo angolano são os corruptos que dilapidaram não só o erário público, mas tudo quanto podia servir para o nosso desenvolvimento. E, portanto, nós estamos perante uma encruzilhada, e a nossa encruzilhada é de desespero. Ou seja, saímos de uma situação de bonança que permitiria olhar o país numa outra dimensão. Estamos hoje imbuídos nas incertezas globais e até nacionais, sem sabermos o que vai acontecer amanhã, porque não temos meios nem luzes para isso. Há situações que podiam ser resolvidas há muito tempo. O problema da água, com todos os recursos que foram disponibilizados para este setor ao longo de todos estes anos, nós não conseguimos meter água para... Eu não sei se chega a 30% da população angolana que tem acesso à água potável. Não tenho dados desta matéria, mas não conseguimos. Por outro lado, esta nossa vocação à pobreza ou a sermos pobres, ou essa opção preferencial pela desgraça, que a gente vive quase no cotidiano das decisões que são tomadas, agrava-se com o facto de que o angolano não é valorizado como quadro para poder, digamos assim, contribuir para o desenvolvimento do seu próprio país. E não há valorização dos quadros angolanos. Nós fizemos uma espécie de política de desenvolvimento muito ligada à política eleitoralista, fazer grandes obras em pouco tempo, com qualidade duvidosa, empregando mão de obra expatriada, com as sobrefaturações que hoje todos nós conhecemos, certo? Enquanto deixamos milhares dos nossos concidadãos no desemprego. Nós tínhamos a possibilidade de fazer um desenvolvimento mais consolidado, ou seja, poupando mais, trabalhando paulatinamente e dando emprego aos nacionais, permitindo dessa forma que o ciclo da riqueza girasse aqui. Não é o que aconteceu. Os milhões e milhões de dólares que Angola teve do petróleo e de muitas outras fontes acabaram oferecidos à China, ao Brasil, a Portugal e a todos estes espaços que mandaram para aqui empresas que deram salários de miséria aos nacionais e eles saíram daqui milionários. Portanto, isto não é perspectiva econômica, não ajuda
a desenvolver nenhum país. Por outro lado, parece que não há vontade de se quererem corrigir esses erros históricos que tanto mal fizeram e continuam a fazer. E a minha esperança era que as novas gerações, com um pouco mais de formação, um pouco mais de espírito democrático, com outras experiências, ajudassem a transformar, digamos assim, as perspectivas anteriores, dando-lhes uma nova roupagem em função das novas experiências que tiveram. Mas, para a minha tristeza, parece que estão só a imitar os pais, com perspectiva até de fazer pior. E, portanto, nós estamos num quadro verdadeiramente sombrio. Dom Belmiro, no entanto, os males estão aí e o mundo, a vida não nos poupam. A Covid está aí a conviver conosco e a pôr em causa todo um sistema de proteção social que não existe. Provavelmente os pobres serão mais pobres, os miseráveis serão mais miseráveis. Infelizmente o padre Maiato já se foi, exorcisão precisa-se. Como é que vamos fazer? Como é que vamos... Que soluções existem? Que caminhos podem ser projetados para uma realidade social tão triste como a nossa? Bem, a grande arma para se vencerem as crises são as lideranças. Nós ainda, apesar de toda a circunstância que nós vivemos, temos muitos recursos. O país continua rico e não haja esta ilusão de se dizer que não tem nada, etc. Não, o país continua rico, tem muitos recursos. As nossas commodities estão ali e ainda podem ser, digamos, ampliadas com outros recursos que temos disponíveis. Mas nós precisamos de lideranças comprometidas e alinhadas do topo à base. Alguém que já foi acusado de corrupção no passado, já foi desonesto no passado, já destruiu o erário público no passado, não pode mais ser governador, não pode assumir outros cargos na função pública, tanto outros cargos públicos de responsabilidade. Aquilo que é preciso fazer é deixar de colocar raposas a tomarem conta das galinhas. Não vão resistir, vão comê-las todas. Nós temos um problema de liderança que é preciso superar. Mas para que haja, ou para que tenhamos lideranças fortes, é preciso também termos um sistema judicial forte. E não uma espécie de país dividido entre compadres, amigos e familiares. Não. Nós precisamos de lideranças fortes, com um sistema de justiça forte, que, como tem dito reiteradamente o Sr. Presidente da República, que combata a impunidade. Que combata a impunidade. Porque se não há este combate à impunidade, que permite que cada um tenha receio de meter as mãos naquilo que não é seu, então vai continuar igual. Onde é que começamos, Dom Belmiro? A ética no nosso país está, permita-me o termo, totalmente corrompida. Está totalmente destruída, porque no afã da sistematização da corrupção, como se decidiu designar o sistema, até o berço ficou corrompido. Nós hoje temos
uma macrocorrupção tão gravíssima quanto é a microcorrupção. Ou seja, nós temos, do ponto de vista lógico, temos a mesma quantidade de corruptos, ou seja, a mesma proporção da gravidade da corrupção no macrocorrupção, ela se reflete na microcorrupção. Reparamos aqui o facto de que, por exemplo, até as ajudas, as solidariedades, os movimentos solidários em prol da seca e etc., as pessoas ousaram roubar o medicamento. Então, onde é que começamos? Porque a ética está mal. O berço está estragado. Como é que começamos? Onde é que se busca aqui forças de referências para alterar o paradigma? Eu penso que um dos caminhos é mesmo fazer de determinados órgãos, dos órgãos do Estado, refúgios de pessoas que devem responder judicialmente e devolver aquilo que retiraram, tanto e ficam lá escondidas com as suas imunidades, que no fundo acabam por ser mais uma espécie de solidariedade da proteção daqueles que deviam responder judicialmente. Porque não se pode entender que há um esforço nacional, gado a morrer, gente a morrer de fome, e apresentam os dados e tem esse conhecimento de que houveram grandes desvios que provocaram a morte de muitas pessoas, e a questão fica como está. Nós aqui estamos perante, efetivamente, um flagrante delito social. Certo? Como é que vocês vão ter confiança que, por exemplo, um projeto que até era, creio que ter sido do Fundo Global, destinado para o programa que era da malária, sim, ter sido tranquilamente desviado, né? Tendo nós milhares e milhares de vítimas mortais por causa da malária, e os culpados têm prisão suspensa, que certamente o tempo já passou. Quem é que vai confiar numa justiça como esta? Quem é que vai, por exemplo, há muitas outras situações, são conhecidas as sobrefaturações, a cada passo, quando chega um governador em alguma província, encontra sempre situações de que há obras que foram começadas e não terminadas. Ainda há dias ouvi o governador de Namíbia visitar lá alguns projetos sociais e disse que já foi paga 100%, mas não está feita. Temos agora o caso do Kwanza Sul, do aluguer do carro. De duas viaturas. em quase 40 e qualquer coisa milhões de kwanzas a ano. Sim, mas por que não compra um carro, então, para ser mais fácil? Não é mais fácil? E nós estamos a falar de uma farmácia, estamos a falar de um carro de apoio ao vice-governador. Imagine. Portanto, onde é que nós chegamos com tantas tolices desta maneira? Quer dizer, enquanto nós continuarmos com esta ideia de que a confiança política é, digamos, o elemento decisivo para a nomeação de cargos e responsabilidades, sem ter em conta o lado da gestão, não vamos lá. Um líder tem que saber gerir e tem que ter limites. E o valor da luta contra o nepotismo é justamente permitir que aqueles que fazem a gestão tenham zelo, competência e integridade moral para o fazerem. O problema é que nós andamos num círculo vicioso que gravita sobre as mesmas pessoas e as mesmas famílias nos últimos 45 anos.
É preciso fazer entender a quem de direito que Angola tem mais de 30 milhões de habitantes, com capacidade e qualidade para fazerem melhor do que muitos que ali estão. Então é preciso procurá-los. Dom Belmiro Nós, desculpa, pode continuar, perdoa. não, e ligado a isto também, tem a ver com o próprio Orçamento Geral do Estado. O nosso Orçamento Geral do Estado sistematicamente não apresenta perspectivas de quem quer sair da dependência econômica, da crise e do atraso em que nos encontramos. Houve um pequeno esforço, um pequeno incremento nos últimos anos, mas ainda muito diminuto, porque o que é que acontece? A nossa academia ainda tem mais a perspectiva de aumentar o salário na função pública do que criar desenvolvimento. E andamos aqui a estudar muitas coisas inúteis. E eu digo sempre, estudamos coisas inúteis. Inúteis por quê? Porque a visão de uma administração ou de um país tem de estar direcionada para aquilo que produz riqueza. Nós precisaríamos aqui uma universidade tecnológica só voltada para o petróleo, para procedermos à tal angolanização de que tanto se falou durante muitos anos. Ora, se eu que estou em Cabinda olho para os poços de petróleo e não vejo aqui nenhum Instituto Médio de Petróleo, qual é a minha visão sobre o futuro desta terra? Nenhuma. Em 50 anos de exploração, nós não fomos capazes de criar autossustentabilidade no nosso principal recurso de exportação? Tem sentido? Tem quando olharmos sob a perspectiva de que há um volume de 6 mil milhões de dólares de importação de derivados de petróleo. É muito bom dinheiro, né? Pois, mas este investimento, tivemos tempo de fazê-lo no nosso contexto. Agora andamos a correr, a ver se conseguimos, digamos assim, numa fase mais difícil, em que a banga da abundância acabou, a ver se faz alguma coisa. Mas estamos perante uma situação que, de facto, poderia ter sido melhor. E ainda pode ser melhor. Se você vê a pobreza que se vive à volta dos lugares de exploração, dos principais recursos deste país, que não anima ninguém a fazer, a continuar acreditando em muitas coisas, não anima, de facto, não. Dom Belmiro, então, Oxalá os atuais esforços que têm sido realizados possam ser concretizados. Dom Belmiro tem uma vasta experiência na solidariedade, no ativismo social por via da Comissão Justiça e Paz e não só. E eu estou aqui a remeter a minha consciência a um período onde a verdadeira sociedade civil se levantou nesse país e gerou muitas transformações. E uma experiência que foi destacada a nível da concretização da paz foi a experiência do COIEPA. Num país onde mais de 70% da população é cristã e há um peso muito forte da Igreja Católica, o censo falou em mais de 40% da população como sendo católica e perto de 40% sendo protestante. Uma plataforma, nesta altura, para persuadir o presidente e os seus e a sua entourage a pensar num pacto de regime, num projeto nacional com definição de objetivos estratégicos mensuráveis, de mobilização social e etc., seria pensar demais. Não é a altura também de... eu estou aqui a pensar lá na terra em que quando há um problema na aldeia, os mais velhos são chamados. Há um momento em que a população discute, os comunitários discutem, mas tem que chegar a um ponto, não é? Nos pedidos
nós vemos isso. Há um tio que não fala, discute-se. Quando ele decidir, com licença, todo mundo tem que calar e passar a respeitar. Não acha que é chegada a altura desse crash aqui no nosso país, de os mais velhos, sei lá, mais velhos, chamam-lhe o que quiserem, mas essas referências aparecerem e colocarem em xeque aquilo que está a ser feito hoje e a projeção do futuro? Bem, nós temos... Você tem lido as mensagens, notas pastorais e comunicados? Estou a falar da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Sim, da CIER. Desde 1975 até ao mês de março de 2020, os apelos não têm faltado. Os apelos não têm faltado. Não falta a quem dirige e a nós dirigidos, digamos assim, meios para poderem fazer melhor. Não faltam. O COE é para fazer o seu trabalho, enquanto Comitê Intereclesial para a Paz, enfim, e muitos outros andamos nisso. Mas o que é preciso ter em linha de conta é o espírito democrático que deve imperar nas instituições. Olha, por exemplo, para essa Constituição que nós temos em Angola. Com essa Constituição, não é possível construir a democracia. Com esta Constituição, não é possível construir a democracia. Impossível. Mas ela, Dom Belmiro, ela também, ao mesmo tempo que ela é um mal, ela também pode, se dependesse da vontade de quem governa, ela também pode ser utilizada por bem, porque está aí força suficiente para se quebrar paradigmas, para se quebrar modelos tradicionais, para se quebrar rituais, não? Não me parece. Tanto é demasiado poder nas mãos de uma só pessoa. Quer dizer, nós não temos os freios e contrapesos funcionais. Você acha que temos um poder judicial independente? Temos um poder legislativo independente? Não. Nós precisamos de uma urgente revisão desta Constituição. E, oxalá, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, tenha coragem de dar este passo da revisão constitucional. Segundo, além desta necessidade que eu julgo ser urgente, é também urgente a revisão do próprio modelo da Comissão Nacional Eleitoral, que, em minha opinião, para ser verdadeiramente democrática, tem de ser independente. E não com este número de representantes de acordo com a proporcionalidade que se vive na Assembleia, que se tem na Assembleia Nacional. Isso não cria democracia. Porque se eu tenho maioria nesta comissão, é de ganhar sempre, as minhas decisões passarão sempre. E depois é preciso ter em linha de conta que, para haver democracia, não basta termos eleições periódicas. Por outro lado, há um outro mal que nos emperra, que é a excessiva partidarização das instituições. Continuamos com este mal de que a pessoa talvez pode não ser, digamos, suficientemente criativa, empenhada, mas desde que tenha confiança político-partidária, está ali a desempenhar funções para as quais não está preparada. Portanto, nós temos lideranças comprometidas verdadeiramente com o bem da nação. São poucos. Não é que sejam todos tão maus, mas há poucos comprometidos com a nação. Vemos alguns muito sacrificados, muito esforçados, muito compenetrados no seu trabalho. Também temos que ser justos, mas creio que devia ser mais generalizado. E, por outro lado, também, nós, para podermos avançar, nós temos que retirar da nossa mentalidade africana, angolana, o espírito feticista.
O espírito feticista é este que faz com que não tenhamos capacidade de olhar, digamos assim, a realidade como algo que está ao nosso alcance, com capacidade para podermos desenvolver para melhor. Hoje por hoje, até as crianças e mais jovens continuam com esta mentalidade feticista. O progresso de um feitiço, o progresso daquele feitiço, etc. Isso também atrasa muito o nosso desenvolvimento. Por outro lado, há um outro mal, que é justamente o tribalismo e o nepotismo. Portanto, de pensar que só uns é que podem dirigir e outros não. E se você olha hoje para o quadro da própria administração do Estado, há de facto grandes desequilíbrios nesta perspectiva. Então, nós temos que superar esse tribalismo, regionalismo, familiarismo, etc., para darmos àqueles que podem a oportunidade de nos poderem conduzir. E um último aspecto, talvez penúltimo, dependerá um pouco da questão que teremos que terá no fim. Nós precisamos igualmente de sair da ilusão de um ensino superior massificado que não produz quadros. Então, já que vai falar sobre De isso, Dom uma Belmiro, permita-me mercantilização do fazer, ensino. permita-me fazer pergunta, porque este, na verdade, a última parte da nossa conversa envolve exatamente isso que eu desejaria muito que o Dom Belmiro falasse sobre a educação, e a última parte vamos falar sobre a família. E falar de educação por quê? Porque nós estamos aqui nesse diálogo que é também uma iniciativa de um centro de estudos jurídicos, económicos e sociais da Universidade Agostinho Neto, que decidiu, na linha da frente, trazer os efeitos do confinamento social e econômico na nossa sociedade e não só. Pensar no contexto atual, mas, acima de tudo, trazer também desafios para o futuro. E muito na véspera, aqui agora no meio da Covid, há um áudio do Dom Belmiro que foi muito partilhado, em que questionou de certa forma e com justa razão as universidades, o ensino universitário, a necessidade de termos pesquisadores, cientistas e etc. Como é que avalia a educação no país nos seus mais variados segmentos de ensino? Nós já tivemos melhor. Agora não. Eu posso dizer que, por opção própria, decidi nunca estudar fora da Angola. Oportunidades não me faltaram, se quisesse, iria. Mas eu próprio decidi não estudar fora da Angola, justamente para ajudar também a parar um certo mito que pairava e paira sobre a cabeça de muitos, que para aprender é preciso sair. Não, eu aprendi o que aprendi aqui. E na idade que tenho, já não penso mais fazer diferente. E a razão é simples. Tive a oportunidade de ter uma base, já mesmo no pós-independência, bastante sólida. Nós tínhamos professores que eram comprometidos com a causa. Uhum. E davam a matéria toda, certo? Davam a matéria toda. Nossos professores eram chatos desse aspecto. Iam até a outra capa do livro. E tinham essa preocupação, porque tinham tido também eles bases e estavam conscientes de que a educação era a arma necessária para o desenvolvimento de qualquer nação. Mas isto tem sido, digamos, temos visto uma certa degradação do ensino. E a razão é simples. Nós tivemos dificuldades de quadros nos primeiros da independência e fizemos recurso aos cubados. E podemos dizer que, para a saída do analfabetismo,
foi uma grande ajuda a Cuba. Mas para irmos ao desenvolvimento, não. Porque ninguém dá o que não tem. Nós hoje temos milhares de universidades, aliás, milhares, numerosas universidades, onde quem são os professores? De onde são? E onde estudaram muitos dos donos dessas universidades? Partilham todos o mesmo paradigma de títulos sem sustentação, de títulos sem pesquisa científica, de títulos sem aplicação. Nós sabemos que Cuba é um país pobre, que não consegue arrancar, não tem possibilidades para muito. Este é o paradigma que nós vamos ter para o nosso desenvolvimento? Obviamente que não. É preciso diversificar as perspectivas do ensino, porque nós não conhecemos nenhum cientista renomado que dali advém. Por outro lado, atenção, ao dizer isso, eu não sou ingrato ao esforço da solidariedade que o país tira dali. Não. Vieram médicos, vieram professores, etc. Ajudaram-nos e têm ajudado bastante. Mas quero dizer que nós temos de procurar outros paradigmas. Vamos segurar grande parte dos nossos formados se são capazes de fazerem uma simples redação sobre a sua própria vida. Sem cometer... Não está a exagerar, Dom Belmiro. Não quero generalizar, mas faça na sua... Você é professor universitário, de certeza, faça isso na sua turma e faça com que cada um faça uma redação sobre a sua própria vida. E o resultado será catastrófico. Ok? A gente que sai das universidades sem saber ler, nem escrever, nem interpretar, nem avaliar, nem sem sentido crítico. Quando é que começamos a banalizar a educação? Portanto, eu não vivi muito tempo do Partido Único, mas vivi porque estudei até a 8ª classe. E nós estudávamos a sério. De repente tudo mudou, começou a se banalizar o conhecimento. Como é que se chegou a tanto? É mesmo só a guerra? O que é que andou aí por trás dessa banalização do conhecimento? Eu penso que a partir do momento em que a escola se tornou uma empresa lucrativa, então ali começou, na minha maneira de entender, a banalização do conhecimento. Porque em muitos casos, para ter mais estudantes, era preciso ser mais flexível. E nós que temos já este gosto de coisas fáceis, ou seja, sem saber e sem estudar, aprovar, basta que paguemos, então vamos lá. Somos especiais, né? Pois, somos especiais, portanto... Nascemos com 4ª classe. De tal maneira que, hoje por hoje, nós estamos diante desses grandes desafios. Não sei onde está o nosso centro de pesquisa. Nós estamos confinados há mais de 45 dias, daqui a pouco serão 60, mas não temos nenhuma análise. Uma análise, por exemplo, médica ou de ciências médicas, para dar uma opinião sobre aquilo que se passa. No fundo, andamos todos atrás do Google para saber o que os outros disseram, para que servimos unicamente de caixa de ressonância. Não produzimos ciência. O ensino ficou banalizado quando se abandonou, por exemplo, ou se abandonaram as ciências veterinárias. Nós temos muito gado, que é uma grande riqueza e, em alguns casos, é a única riqueza de um povo. Mas deixamos isto porque o petróleo estava fácil. Nós banalizamos o estudo quando o país enviou numerosos jovens para bolsas de estudo, mas não fez o necessário acompanhamento. Escolheram, em alguns casos, as universidades mais fracas, para não fazer esforço.
é de saudar esta nova perspectiva, por exemplo, do chefe de Estado, que procurou encontrar jovens com capacidade, independentemente da família que pertence. Os pobres às vezes lutam muito mais do que os abastados, porque eles sabem que uma oportunidade, quando tida, se não aproveitada, pode não voltar mais. E penso que é uma boa perspectiva ter mandado bastante jovens para outras universidades, justamente para diversificarmos o conhecimento. Por outro lado, há uma banalização quando, nas decisões principais, não são tidos nem achados os quadros nacionais. Por exemplo, no esforço de reconstrução, depois da paz, sobretudo das estradas que ali foram feitas, qual foi o papel Da Ordem dos Engenheiros, por exemplo. dos engenheiros de Angola, sim. Sim. Qual foi o parecer que teve o laboratório de engenharia? Eu ouvi por alto que, das avaliações feitas por aquele laboratório, no estudo que tinha realizado, 1 quilômetro de estrada custaria $250 mil. Mas Angola pagou $1 milhão por quilômetro de estrada. Dom Belmiro, quer uma atenção, piada? Todas as estradas. Ora, nós sabemos que no curso de uma estrada de 600 quilômetros, nem todos os lugares exigem a mesma engenharia, que obriga a tantos gastos. Há lugares mais fáceis, são muitos, há aqueles que, em função da sua localização geográfica e digamos, do próprio lugar que tem que atravessar, exigem maiores esforço de engenharia, com pontes, etc. Mas agora pagar avulso $1 milhão para todas as estradas. Essa foi a maior anedota. Estradas que não duraram 10 anos. Não, a maior piada mesmo é a estrada em frente ao próprio laboratório de engenharia. Fecharam aquele pequeno troço mais de 1 ano e a estrada levou menos do que 2 meses. Quer dizer, essa na verdade é a piada. Dom Belmiro, eu tenho mais duas questões, mas... Eu passei por essa estrada durante 18 anos. Olha, Dom Belmiro, eu tenho mais duas questões, mas eu tenho que pedir a sua permissão para passarmos do tempo, porque já são 17 horas, não sei se lhe dá um jeito, ou tem a missa, tem outra... Eu vou dar mais 5, 10 minutos, que eu tenho que trabalhar em outras coisas. Tá bem, Dom Belmiro. Na verdade, a minha questão remete para a família, não é? Porque tudo isso que nós dissemos aqui, todo esse diagnóstico e até projeção, ela encontra berço na família, que é nada mais, nada menos o ponto de socialização. E a minha observação em relação a tudo isso é que, em algum momento, as famílias falharam, porque tinha de existir alguém no seio da família para chamar a atenção e dizer assim: roubar medicamentos é mesmo, não é só um crime, é completamente desumano. Como é que nós vamos... Há quem fala em moralização, com toda a conotação à volta do termo. Há quem fala em resgatar valores. Como é que nós vamos levar as famílias a um sentido mais crítico, mais reflexivo, a tal ponto de inibir os maus da família no seu seio? Porque nós estamos a aceitar o ministro que rouba, o diretor nacional, o enfermeiro que rouba, o taxista que viola, o professor corrupto. Nós estamos a aceitar o filho delinquente. Não? Ou seja, a família está a receber de mãos dadas os devassos, os marginais. Como é que nós vamos chegar no núcleo familiar a tal ponto de se gerar essa alergia ao mal? Bem, eu creio que é um esforço aglutinado que deve partir do topo à base. Quer dizer,
Nós vemos hoje um presidente extremamente preocupado com isso no seu discurso. Mas ele tem de ter a coragem também de alinhar o discurso à prática, portanto, às escolhas que devem ser feitas para determinados lugares-chave. Porque há lugares que são determinantes para ajudar à moralização da sociedade. Se esses lugares determinantes não tiverem esta qualidade, nem este compromisso com aquilo que o topo pretende, não vamos chegar lá. Agora, a família é, no fundo, o lugar do embate. Por quê? Porque é ela que sofre as consequências dos bens, ou das boas, ou das más opções. Agora, eu quero, quando olho para a família, olho para a minha. Se eu vejo a minha família assim, se olho para o meu pai e meus irmãos, e também se olho para a sua, nenhuma delas será capaz de produzir mudança estrutural. Mas são necessárias mudanças estruturais. E o grande desafio que nós temos hoje é, em primeiro lugar, a educação. Que as pessoas saibam ler, escrever, interpretar e ter sentido crítico. Na verdade, nós estamos a formar uma sociedade que vai perdendo o sentido crítico e se acomoda facilmente à injustiça, não reage diante daquilo a que tem direito. E este é um problema sério, mesmo para a construção de um projeto de nação que se pretende. É preciso ter consciência, criticar. É, sobretudo, importante que se faça entender a quem, como digo, a quem exerce o poder, que ele não é dono. O grande problema é que muitos pensam que são donos e sem eles nada se pode fazer. Não é verdade. Angola não pode gravitar à volta de 10 mil ou 5 mil pessoas. Nós somos 30 milhões. É preciso também despartidarizar até a partir da família. Sobretudo, criar uma perspectiva de cidadania que parta da família, com os pequenos bons exemplos, práticas simples. Porque muitas vezes a corrupção começa em casa. Veja, por exemplo, o que acontece é um exemplo banal. Vamos lá dizer, a escola pede, olha, nós precisamos de tirar uma fotografia para a turma. Cada aluno deve trazer 50 kwanzas, não é? Uhum. A criança chega em casa, mãe, na escola pediram 100 para fotografia. E a mãe vai ao marido e diz, na escola da criança pediram 500. Quer dizer, só neste exemplo simplista, já está a corrupção instalada até a partir das crianças. Está até os Dom postos Belmiro, muito desculpe, grandes. isso não é piada. Nas universidades e em alguns colégios privados, muitos pais desmaiam no final porque vão para a escola e percebem que o filho, e eu já vi isso 2 ou 3 vezes, o filho nunca pagou a propina, ou seja, ele vai trabalhar, pega no dinheiro, entrega ao filho para ir pagar a propina e o filho não paga. E então isso é uma cena que parece muito comum aqui pelos espaços do ensino privado. Sim, mas este problema é também o problema familiar, porque os pais é que são os educadores primários das crianças. Cai-se também, por exemplo, na ilusão de pegar nos filhos e mandar para a África do Sul, para Portugal, para Londres, etc., sem acompanhamento dos pais. Estão a voltar lá drogados, delinquentes. Então, pessoas que não tiveram esse acompanhamento que é necessário para formar o caráter. Pessoas que tiveram tudo, porque os pais aqui tinham possibilidades, então viviam como aristocratas, já fora, e quando voltam, fazem tudo para ter o mesmo estilo de vida. E quando não têm a bem, arranjam no mal. Então, há um lado familiar que é fundamental, mesmo para aqueles que têm muitas posses e mandam os filhos fora,
de serem eles os responsáveis por inculcar o caráter nas pessoas, o sentido do bem e do mal, e, sobretudo, uma consciência patriótica séria e não deste patriotismo de oportunistas que não querem largar o tacho passados tantos anos. E, portanto, Dom há que haver Belmiro, um investimento na família. E a igreja também tem a sua responsabilidade de, digamos assim, ajudar na formação das famílias. Só que nós, a nível da própria pastoral familiar, temos um limite. O limite qual é? É que as pessoas não têm tempo de aprender. Querem casar sem formação e depois não conseguem viver porque não tiveram as bases suficientes. É mais uma família estragada. Portanto, há que ter tempo, paciência e vontade, até religiosa, de ajudar na formação de uma nova consciência que se pretende. muito obrigado, Dom Belmiro, pela sua disponibilidade. Eu agradeço o seu carinho e atenção em aceitar esse diálogo. Foram 15 dias muito produtivos, com entrevistas muito interessantes e aprendemos muito. E penso termos fechado com chave de ouro. Mas aquilo que é a prática aqui é que ninguém sai sem aquela pergunta provocadora, de 2 minutos, mas eu sou filho de um pastor e a educação que tive foi uma religião livre, aberta. Tanto é que eu tenho uma irmã adotiva que acabou sendo madre, saiu da casa do pastor e foi para a madre. O senhor é filho de um leigo protestante e acabou sendo bispo católico. Como é que é essa experiência? Como é que é essa experiência de fé que parece muito interessante e daria num bom livro, né? Não, eu sou de família evangélica e até sou grato a Deus por ter tido pais cristãos que tinham o culto doméstico regular em casa. Nós aprendemos a ler a Bíblia e a meditar e até a interpretá-la em casa. E a cultura familiar também nos ajudou a ter bases suficientes de inserção social em casa. Eu fui parar na Igreja Católica por maneira de andar muito. Ou seja, o meu pai era assinante das principais revistas que vendiam os trapistas lá do Bom Pastor. Família Cristã, Audácia, Além Mar, Sim, sim, etc. sim, sim. As E nós audácias víamos... ajudaram-nos muito. Pô, Aquilo era muito exatamente. rico. Exatamente. Nós lemos isso durante algum tempo. E depois eu fiz a pré no Colégio das Irmãs Teresianas. Mas tudo isso não joga em nada. Porque o sonho do meu pai era que eu me tornasse pastor protestante, simplesmente. Sim. Quando ele pediu para que eu ingressasse no então Instituto Bíblico, que está no bairro de São João, bem próximo até da Sim. nossa casa, ele disse ao meu pai não, que eu queria estudar um pouco mais. Mas como a escola me tinha oferecido bolsa de estudo, várias vezes ao tempo do Dr. Adelino Antônio como diretor, o pai disse sempre, não, é melhor não, estuda aqui e tal. E depois, num dia desses, ele veio e disse-me que, olha, eu falei com o padre Benedito, o atual arcebispo de Malange, e você vai estudar no seminário católico e fica lá e depois se der, volta aqui para ser pastor protestante. Isso já foi há quase 36 anos, mais ou menos. Ainda não voltei, né? Quem sabe? Mas olha, De toda parabéns maneira, pela sua dedicação. acabou sendo o que Deus quis. E nós vamos só vivendo e tentando servir com aquilo que está ao nosso alcance. Mas eu vou terminar com aquela que é a minha grande preocupação neste momento para Angola. Pode ser um bocadinho bizarra a questão, mas se a corrupção for uma doença
de transmissão sexual, estamos mal. Dom Belmiro, olha, muito obrigado. Sabe que no começo da entrevista eu fiz um exercício mental muito forte para eu não errar, porque eu estou habituado a chamar Padre Belmiro. E agora, para essa sua grande missão, eu fiquei, como é que eu tenho que fazer um esforço para ficar no dom, para não... Não, isso também, normalmente, É pacífico, né? Os títulos não aumentam nem diminuem nada. O que importa mas é ser homem de Deus, querendo e fazendo bem, que nunca se apaga. O resto é E eu fico passageiro feliz por e os continuar a laços... ser essa pessoa que continua a lidar com os jovens, continua a lidar conosco, continua a ouvir o seu povo para melhor transmitir a sua mensagem. Parabéns pelo trabalho, muito Eu obrigado. tive a experiência de passar fome, de pobreza, de guerra e de tudo mais. E a conclusão que cheguei é que somos todos passageiros e tudo pode mudar de repente. E, portanto, nenhum título, nenhuma condição, nenhuma função nos deve levar a desprezar os mais simples. Eles são as escadas que nos levam para Deus. Muito obrigado. Amém. A minha bênção e muito obrigado. Um abraço para todos. Obrigado, obrigado, Dom Belmiro. Um abraço. E obrigado também, obrigado aos internautas que nos acompanharam. Foram muitos e o Dom Belmiro agora pode ir lá para o Facebook ver as mensagens de felicitações, de alguns questionamentos e também algum concordar com muitas opiniões que o Dom Belmiro foi passando. Pronto, é um simples contributo, nós somos donos da verdade, outros podem fazer melhor, mas como angolano também tenho responsabilidades. O país é meu, não tenho outro e daqui não saio. Um abraço. Ainda bem. Paz e bem, Dom Belmiro, paz e bem. Obrigado. Sim, senhor, obrigado. Terminamos então assim a nossa primeira temporada de um conjunto de diálogos com uma carga sentimental muito alta e percebemos, e quero transmitir aqui o sentimento da equipa, doutora Otávio Serra Vandunen, do professor Carlos Lopes, do professor Alain Panzo, de gratidão a todas as pessoas que ao longo desses dias todos foram assistindo e partilhando conhecimentos conosco. Provavelmente voltaremos daqui a 7 dias, se tudo correr bem, mas até lá, para o bem do país e do mundo, os nossos agradecimentos, paz e bem, até a próxima.